E aí, fãs de esporte, tudo bem? Aqui quem fala é Lucas Bueno em mais um vídeo do canal Hiper Esportivo. Hoje falo para vocês sobre automobilismo. Separei aqui 5 curiosidades sobre a Fórmula 1. Olha, tem curiosidade engraçada, tem curiosidade muito legal, tem umas coisas absurdas, tem curiosidade para tudo. Então, sem enrolar, solta a vinheta. Bom, vamos começar por uma coisa bem humorada? Então vamos lá. Curiosidade número 1 para vocês. Vocês sabem quem teve a menor carreira em toda a história da Fórmula 1? A Fórmula 1 que começou lá em 1950. Em todos esses anos, vocês sabem de quem é a menor carreira? Não sabem? Então bora lá. A menor carreira da história da Fórmula 1 é do alemão Ernst Loff e durou apenas 2 metros. Sim, Ernst Loff correu sua única corrida na Fórmula 1 no GP na sua casa, na Alemanha, em 1953 e correu apenas 2 metros. Eu dei uma procurada sobre que tipo de problema ele teve na corrida, não consegui nada específico, até porque é uma data muito antiga, mas uma carreira de 2 metros e nunca mais ele voltou para a Fórmula 1 é algo muito curioso. Ele fez essa corrida já com 46 anos de idade, ele trabalhava para a BMW, ajudava na criação e desenvolvimento de carros e surgiu essa oportunidade para que ele corresse na Fórmula 1. Outra coisa curiosa é que nos dias atuais, eu dei uma pesquisada em um caso, antes de achar esse caso do Ernst Loff, eu achei outro caso, o italiano Marco Apicella. Ele teve uma carreira aí de 800 metros. Esse aí seria a segunda menor carreira da história da Fórmula 1. Ele foi convidado pelo Ed Jordan para correr no GP da Itália em 1993 e acabou que na largada ele foi atingido pelo J.J. Leto na época da Sauber e resultou aí na quebra de suspensão. Depois disso nunca mais ele voltou. Então aí tem esses dois casos. Para achar o do Ernst Loff, eu achei primeiro o do Marco Apicella. E agora vamos aí para a nossa segunda curiosidade sobre a Fórmula 1. Vamos falar de trapalhadas. E falando de trapalhadas, só é possível lembrar de uma pessoa: Pastor Maldonado, o venezuelano voador, literalmente. Ele detém o recorde aí de maior número de punições em uma única temporada de Fórmula 1. Ele conseguiu ser punido incríveis 10 vezes. Impressionante! O Pastor Maldonado fez de tudo em 2014, ano em que conseguiu esse recorde negativo. Ele fez carro decolar, o próprio carro decolou, bateu em tudo que era lado, espalhou pedaço de carro para tudo que é lado. Enfim, não dá para saber qual a temporada mais marcante da carreira do Maldonado. Se foi em 2012, quando ele conseguiu sua primeira vitória na Fórmula 1 e única, quando ainda corria pela Williams, ou se foi em 2014, quando conseguiu esse recorde absurdo já correndo pela Lotus. O que deu na cabeça dos caras da Lotus de contratar um Maldonado? E agora vamos aí para a curiosidade número 3 sobre a Fórmula 1. Gente, vocês sabiam que houve um campeão que foi campeão já morto? Pois é, esse caso aconteceu em 1970 com o alemão Karl-Jochen Rindt. O Rindt, ele venceu 5 corridas na temporada de 70 da Fórmula 1 e infelizmente sofreu um acidente muito grave na corrida da Itália, em Monza, na curva famosa, curva parabólica, uma das curvas mais velozes aí da Fórmula 1, onde ele teve aí um problema nos freios, infelizmente bateu e perdeu sua vida. E mesmo com sua morte, nenhum piloto conseguiu alcançá-lo em número de pontos durante o campeonato e fez com que a Fórmula 1 declarasse o Rindt como campeão da temporada de Fórmula 1, mesmo já morto. Algo muito curioso, muito assombroso. Vamos agora para a curiosidade número 4.
Muita gente acha que Lewis Hamilton foi o primeiro piloto negro a andar de Fórmula 1, mas não. Na verdade, para contar essa história temos que voltar ao ano de 1985, quando o piloto americano William Theodore Reeves Jr. foi convidado pela Fórmula 1 para fazer um teste pela equipe Brabham na época, e conseguiu fazer aí um teste na pista de Estoril em Portugal, e esse sim foi o primeiro piloto negro a dirigir um carro de Fórmula 1. O Lewis Hamilton foi o primeiro piloto negro a correr uma corrida de Fórmula 1. No caso, o Reeves Jr. ele fez apenas um teste na categoria. Reeves Jr. teve aí uma carreira passageira por kart, IRL, NASCAR, se envolveu em algumas confusões, acidentes graves, e depois de tanta confusão ele acabou se aposentando. Ele participou de Truck Series também. Ele foi um pioneiro na Fórmula 1. Acho que deveriam existir aí mais pilotos negros, não só na Fórmula 1, gente. Em NASCAR, em Fórmula Indy, a quantidade de pilotos negros é muito, mas muito pequena. Muito pequena mesmo. Então, merecem mais apoio, merecem ter aí seus talentos reconhecidos. O automobilismo é um esporte muito elitista, então a gente consegue entender como é essa situação, assim como em outros esportes. E gente, o esporte é para todos, não é para ter segregação, não é para ter preconceito, é para todo mundo tem que participar, e sem discriminação. É talento, gente. Talento, amar o esporte, se esforçar, é isso que importa, é isso que conta. Agora vamos para a última curiosidade, a curiosidade número 5. E vamos de polêmica, minha gente, porque eu vou falar agora sobre o GP que teve o menor número de pilotos participantes. Sim, vou falar do GP de Indianápolis de 2005. O Grande Prêmio de Indianápolis em 2005 contou apenas com 6 pilotos participantes. São eles: Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Thiago Monteiro, Christian Albers, o Narai Karthikeyan e o Free-Jasser. Eu esqueci o primeiro nome do Free-Jasser. Foi mal, cara, desculpa aí. Enfim, o que aconteceu para só 6 pilotos disputarem a prova? Durante os treinos livres e nos treinos antecedentes ao treino de classificação, houveram muitos problemas com os pneus da Michelin. Michelin era uma das fornecedoras da Fórmula 1 na época, era a batalha entre Michelin e Bridgestone. Na época haviam 2 marcas de pneus aí fornecendo para a Fórmula 1, e os pneus da Michelin tiveram problemas em um setor da pista, era na curva 13, onde o piloto puxava, saía de uma curva e entrava na reta do circuito de Indianápolis, onde pegava uma parte oval da pista. E por essa parte oval requerer aí muita velocidade, e por ser uma estrutura diferente, os pneus da Michelin sofriam muita pressão, e isso fazia com que o pneu estourasse de repente. Então ocorreu aí um acidente um pouco mais grave do Ralf Schumacher, que bateu, mas houve uma desconfiança tão grande em torno desse pneu da Michelin que muitas discussões levaram a que poderia ser feito para garantir a segurança dos pilotos. Então tivemos aí a Michelin tentando pedir uma remessa nova de pneus para a corrida, algo que foi vetado porque iria ferir o regulamento da Fórmula 1, em que você não pode fazer os treinos e a corrida com um pneu diferente, com um lote diferente de pneus. Tem que chegar e fazer tudo com o mesmo pneu. Outra solução que pensaram era em criar-se uma chicane, um ponto mais devagar para os carros trafegarem quando entrassem na curva 13. Isso reduziria a velocidade dos carros e poderia aí manter uma pressão normal dos pneus. Também foi negado, porque é outra coisa que fere o código da Fórmula 1. Então, após muita discussão, muito debate, as equipes que usavam Michelin, e na época eram muitas equipes, temos aí, tentando lembrar de cabeça, McLaren, Renault, Toyota, o Williams, RBR, BAR. Então eram 7 equipes da Fórmula 1 que faziam
o uso dos pneus Michelin, só 3 do Bridgestone, que eram Ferrari, Jordan e Minardi. As equipes da Michelin optaram por não participar da corrida, então o que aconteceu? Domingão, horário da corrida, todos os carros alinharam, todos os carros fizeram a volta de apresentação para aquecer os pneus, só que antes de se alinharem para a largada, os carros da Michelin partiram todos para os boxes, os carros da Bridgestone alinharam-se ali no grid de largada. Isso foi algo que revoltou muito os fãs de Fórmula 1 e essa corrida foi a gota d'água na época. Depois disso houveram apenas 2 corridas nos Estados Unidos, em 2006 e 2007. Depois disso tudo, a Fórmula 1 voltaria só em 2012 em Austin, então teve um hiato aí de 5 anos para a Fórmula 1 voltar aos Estados Unidos. A Michelin teve bastante prejuízo porque depois dessa complicação toda com os pneus, participou apenas da temporada 2006 da Fórmula 1 e foi algo que mexeu muito com a estrutura do campeonato, porque a Ferrari não havia ganho nenhuma corrida na temporada, 8 corridas já haviam acontecido, nenhuma vitória da Ferrari, nenhuma vitória de Michael Schumacher, e essa vitória elevou muito a equipe e o piloto para cima na tabela do campeonato. Então foi algo muito polêmico, tá aí uma grande curiosidade do mundo da Fórmula 1. Bom pessoal, é isso, muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei, compartilhem com os amigos e valeu, toda quinta tô aqui de volta. Falou!